ZYA 531. TV Vitória, Canal 6, a cara da gente. Escola Santa Dame, turmas a partir de 2 anos com educação de qualidade. 2001 chega de cara nova na TV Vitória. Uma programação completa e diversificada para você. Assista agora a mais um sucesso local. Olá, boa tarde. É ótimo começar o programa nesta quinta-feira, ainda mais que estamos na véspera do feriadão. Já tem gente que já está se preparando para descansar. Quem for viajar, fique atento nas estradas, ok? Reduza a velocidade, use o cinto de segurança, é importante. Bom, e a mensagem que eu separei para hoje é a seguinte. Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Aquilo que desejamos, talvez, esteja bem perto de nós, mas só conseguimos encontrá-lo se percorrermos o caminho determinado por Deus, mesmo que nos pareça muito longo, mas vale a pena você correr atrás, ok? Pense nisso. Bom, hoje nós vamos conversar com o artista plástico Luiz Henrique, que está com a exposição Índio Cidadão Brasileiro. O artista retrata nas suas obras também a preservação da natureza. E amanhã será comemorado o Dia do Office Boy. Desde já, parabéns a todos esses profissionais. E para falar sobre essa profissão, convidamos o jornalista, o nosso editor-chefe da TV Vitória, Giovanni César, para contar a sua história de office boy em São Paulo e até os dias de hoje, como é que foi esse caminho. Daqui a pouco ele vai contar mais sobre a sua vida e sobre a sua carreira. Bom, e convidamos a coordenadora Elisete Cazé do projeto Viagem pela Literatura. Quem também vai estar aqui são os contadores de história Raquel Lucena e Nelson Barcelos. E hoje nós temos música no programa com a cantora gospel Lauriette, que vai estar lançando o seu CD amanhã. Bom, e hoje começa o nosso quadro de moda com Ângela Valentim, onde você vai ter dicas da coleção Outono e Inverno. E eu gosto sempre de lembrar que você faz parte da nossa campanha Poluição, Diga Não. Você é a pessoa mais importante que vai nos ajudar a denunciar esse problema que atinge tanta gente. Seja na sua casa, na sua saúde, causando alergias e várias doenças. Você que vai à praia pode conferir isso. Então pense na sua vida. Ela é muito importante. Denuncie ligando pra gente. O telefone é 222-5151 ou pelo fax 222-8160. Se você preferir, pela internet, anota o e-mail falaes@tvvitoria.com.br. Agora nós vamos para os comerciais. E na volta vamos conversar com o artista plástico Luiz Henrique. Voltamos já já com o programa Fala Espírito Santo. Informação confiável, respeita você. Aracruz planta mais de 30 anos no Espírito Santo e os resultados nascem a cada dia. O resgate da cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social, através do ensino de assistência psicopedagógica, são importantes para toda a sociedade. É por isso que a Aracruz participa e incentiva projetos como o Araçá em São Mateus e o Crer com as Mãos no Morro de São Benedito em Vitória. É o eucalipto gerando riquezas em benefício de todos. Aracruz Celulose. Nosso futuro tem raízes. A medicina mudou e o Brasil não perde para nenhum lugar do mundo. A coleta do sangue umbilical é pioneira e já está funcionando. Vamos entender melhor esta novidade? Aqui em Questões a Domicílio, neste sábado às 10h30 da manhã. Até lá! Questões a Domicílio. Oferecimento Café Número 1. Uma família tão gostosa quanto a sua. Bom, eu estou aguardando a sua participação. Liga pra gente, participe através do telefone, do fax ou da internet. Lembre-se que você é o meu convidado especial. E quero lembrar também sobre a nossa Rádio Vitória 640 AM. Você pode conferir uma programação super variada. Você tem de manhã a Lilia Jane com o programa Café da Manhã. Depois tem um programa com Esperando por Padre Marcelo. O Padre Marcelo também fala para todo o Espírito Santo. Tem Toninho com o programa do ouvinte. Aliás, eu entro nesse programa falando sobre a pauta do dia. E logo à tarde eu
participa do programa Alô Grande Vitória, com Luiz Cláudio, participando também do Choque de Opinião, sempre uma notícia, sempre um assunto polêmico que você pode participar. Então, por favor, participe também. Eu até deixo você ligar a Rádio Vitória e assistir o Fala Espírito Santo junto. Faz bem, ok? Bom, agora nós vamos conversar com o artista plástico Luiz Henrique, que está com a exposição Índio, Cidadão Brasileiro. Luiz Henrique, o que você procura mostrar nesta exposição? Nessa exposição, a intenção é mostrar a vida do índio, mas não relatando assim em imagem, os quadros que eu pintei lá, é mais mostrando assim, o espaço onde que o índio perdeu, né, deixou de existir, que são as florestas, as matas aí que nós conhecemos aí, e essa demagogia toda de preservação. As pessoas começam a trabalhar um momento ecológico, um monte de coisa, e sempre existe aquela poluição, o trânsito, o petróleo nosso aí que está chegando aí, as pessoas sabem muito bem o que é esse combustível aí. E nessa exposição, aproveitando o mês do índio, né, que é o mês de abril, eu resolvi retratar um índio, não sei se pode mostrar aí. Você pode tirar, por favor, a imagem, Rogério, do quadro? Esse índio, ele está com uma imagem, foi até algumas coisas foram comentadas, ele está ligando, ele está no celular, tá? Que Quem é sabe uma ligando imagem... até Fala Espírito Santo, né? Ele tá ligando, você comentou aqui isso pra... antes de entrar no ar, por isso que eu estou falando. Ele está querendo participar do programa aqui para buscar, para mostrar a cidadania dele, porque na verdade é o seguinte, o índio não tem muita coisa, ele não declara imposto de renda, ele não vota, ele não tem direito a nada, e ele quer o dono da terra. Nós chegamos, nós invadimos a terra dele, eu falo nós porque eu sou descendente de índio também, sou descendente de negros, nós somos, né? E acaba o índio não aparecendo nesse contexto todo aí, dessa coisa todinha. E o que mais se vê são essas invasões que existem nessa privacidade indígena, vamos dizer assim. Agora, a natureza sempre esteve presente nas suas obras? Pelo que você fala, assim, dá para perceber esse contato, essa afinidade? Você sempre procurou mostrar? Sempre. A minha obra, de uma maneira geral, eu procuro retratar o caminho por onde eu ando e, assim, o cotidiano, na verdade, o dia a dia. Eu morei agora recente no Ceará e algumas vezes no meu ateliê eu tive a oportunidade de receber alguns amigos lá e eles me criticavam muito. Você pode pegar, você passou uma foto aqui, ó, se você quiser mostrar essa foto aqui, é interessante. Eu procuro mostrar o dia a dia e o dia a dia, às vezes, chocam as pessoas. Eu pinto a criança que está catando piolho no meio da rua, aquelas cenas assim que você vê no meio, que não mereciam nenhuma foto. Essa foto mesmo aí que está aí como um quadro meu, ela é uma cena que eu vi, é meio constrangedor. Os operários de fazenda, eles deixaram a fazenda, deixaram de trabalhar e estavam numa fila de cesta básica. Eles estavam esperando receber uma cesta básica, tá? E uma cesta básica que não chegava nem próximo de um salário deles. E você vê o seguinte, toda essa alimentação que vem para o supermercado são essas pessoas aí que produzem, entendeu? Então esse dia a dia, esse cotidiano que eu procuro mostrar, são coisas assim. E nessa exposição que está acontecendo no Ítalo, aliás, lembrar, a exposição é no Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi, é um clube muito legal e tal, e eu convido todos vocês a participarem. Sempre então, tem um espaço aberto para os nossos artistas, isso. Né? E é legal. E nessa exposição vocês vão ter o seguinte, vocês vão chegar, vocês vão ver as matas que estão indo, parte de uma obra está verde ainda e a outra parte já está começando a pegar o fogo que acontece no dia a dia. Momentos antes, aí nós tivemos no jornal aí uma entrevista mostrando as queimadas, o bombeiro preocupado e tal. Eu gostaria de falar direto para a população, não é responsabilidade do bombeiro apagar o incêndio. A responsabilidade é da população. Na hora que você estiver passando na estrada, evite jogar a guimba de cigarro sua por fora na janela. Uma outra coisa também, eu sou também motoqueiro, eu ando de moto na cidade. Existe uma falta de educação muito grande. A pessoa está com o vidro dele erguido, ele baixa o vidro porque no carro dele está com ar refrigerado e cospe para fora da janela sem observar as pessoas que estão passando ao lado. Seja motoqueiro, seja as pessoas de uma maneira geral. As pessoas estão na janela, estão fumando e jogam a guimba de cigarro fora da janela. Essas coisinhas. E as pessoas podem parar para pensar pouquinho. Parem para pensar que isso aí. Eu vou mostrar algumas obras, por favor. Você comenta, por favor, Luiz Henrique. Joga, por favor, Rogério. Bom, essa obra aí é uma loura maravilhosa que todo mundo gostaria de ter em casa, tá? Ela está sem a cabeça para não identificar a pessoa, tá? Não tem ninguém aqui no cenário parecido, viu? Então, ela está sendo exposta na ponto G. Essa outra é uma obra abstrata, mostra assim uma garrafa de champanhe numa festa, tá? Eu posso mais ou menos dizer, mas para a pessoa que vai identificar, pode identificar como qualquer outro, pode viajar. Essa é uma homenagem. Essa é a sensação que você passa. Essa é uma homenagem às paneleiras, tá? Que eu
fiz uma exposição agora recente no aeroporto e vou repetir esse quadro, vou levar para uma outra exposição no mês de maio, que eu vou fazer uma exposição sobre o Dia das Mães, na Speak Fest. São mulheres, são mães, são trabalhadoras, estão vivendo um problema agora aí com a perda do espaço delas, de extração da matéria-prima delas. Esse casal aí é uma cena que aconteceu comigo no Juazeiro do Norte, na Bahia. Esse daí tem Juazeiro no Ceará. Eles acabaram de ser, o burro da carroça deles tinha sido atropelado. Isso é uma procissão na Cena das Candeias, tá, no Ceará. Eu tive a oportunidade de ir conhecer o Juazeiro do Norte depois de ter morado em Fortaleza, e lá eu vi uma história de um jornalista dizendo que num dia o padre Cícero recebeu uma pessoa, né, pedindo ajuda na igreja. Ele deu, vou contar bem rápido, ele deu uma importância à pessoa e falou: não compre alimento para sua família, elas vão continuar com fome até domingo. Compre matéria-prima para você. Você faz o quê? Aí eu faço lamparina, então venha na missa de domingo. Na missa dele de domingo, ele pegou e comentou, acabou o sermão, ele pegou e falou para todos que estavam na igreja: olha, na próxima semana nós teremos a procissão de Nossa Senhora das Candeias, eu quero uma procissão muito bonita, eu quero todos vocês com uma lamparina na mão, acesa, na procissão. E o senhor fulano e tal, fique de pé. Vocês vão comprar a lamparina do senhor fulano e tal. Era a forma que aquele padre tinha como ajudar as pessoas. E isso para mim serviu de muita importância, porque eu, estudando na Alemanha, o meu professor, um professor que eu tive lá, o Mima Venier, ele me colocava o seguinte: olha, você vai trabalhando e um dia as galerias vão te descobrir, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Eu fui fazendo tudo que ele mandava fazer, graças a Deus me dei muito bem na Europa. E ele criticava aqueles artistas que estavam todos os dias expondo em galerias diferentes. Só que isso passou. Hoje, com esse ensinamento lá do Padre Cícero, que eu acabei de falar agora aí, o artista tem que produzir 8, 10, 12, 15, 20, 30 horas. Se ele conseguir num dia dele de 24 horas transformar em 30 horas, ele trabalha 30 horas. Porque uma hora, um dia, aqueles quadros que ele produziu, eles vão ser vistos, eles são obras de arte, vão ser vistos. Haja vista que os artistas devem estudar muito. Eu fugi da faculdade, tá? Eu sou artista autodidata. Eu fui aceito pela faculdade. Esse professor meu Venier, ele me colocou dentro na Alemanha. Eu fui convidado a fazer um trabalho, um curso com ele dentro da faculdade da Alemanha, em Hamburgo. Com isso, eu achei assim, as portas da faculdade sempre vão estar abertas, os professores sempre vão estar ouvindo essas pessoas como eu, que querem chegar lá e querem pesquisar. Só que existe o seguinte: os artistas que querem trabalhar, querem a criança, ou seja lá quem for, que querem fazer alguma coisa na arte, estudem, porque vocês vão deixar de cometer crimes ou coisas assim. Por exemplo, o Miró, o próprio Picasso, para ter uma ideia, uma parte que passa na vida dele, no início da carreira dele, ele com outro amigo que eles moravam juntos no mesmo quarto, eles queimavam obras dele para aquecer o espaço onde que eles dormiam. Ele dividia a cama com um amigo dele. Acho que tudo não. Coisas assim. O amigo dormia na noite e ele dormia durante o dia. Então, coisas que vocês têm que ler, têm que entender o que Eu quero lembrar só uma coisa que você falou agora, com relação a correr atrás. Né, correr atrás do seu sonho. Acho que isso. Na arte, as pessoas passam muito por isso. Acho que na música, né, a gente não pode deixar de passar isso. Também é um grande caminho, não é isso? Com certeza, tem que correr atrás, né? Para alcançar um objetivo, tem que sempre tem as dificuldades, luta, e que a gente tem que... São obstáculos que a gente tem que vencer. E nós temos dois exemplos, como vocês dois, que tanto divulgam o seu trabalho de vocês aqui no estado como fora também. Né? Isso é muito importante, tanto para vocês como para nós, como público, não é? Porque o que você pode aprender? O que você acha que é na nossa arte, o que você aprendeu lá fora e precisa resgatar aqui? Thaís, muita coisa. Eu viajei à Europa, onde é o berço da cultura mundial, né? Depois eu tive a oportunidade de ser convidado a ir morar na África. Eu fui morar no Centro-África. O que eu gostaria de conhecer lá era um vale que se chama-se o Masai Mara, onde existem os Massais. E lá você vê uma arte rude, uma coisa que eles trabalham muito com batik, a história da feira da abelha, aquela coisa, não vamos entrar na técnica. Quando você volta para dentro do país como o nosso, tá, você vê esses trabalhos aí primitivistas que você vê de determinados artistas, é muito interessante isso. Mas uma coisa que é muito mais interessante é o seguinte: é você ver a população reclamar que não tem dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, e esquece o seguinte: aqui no Brasil, aqui em Vitória principalmente, tem muitos espaços de arte que a população deveria estar frequentando, não é cobrado. Qualquer viagem que você faz internacional, qualquer museu que você vai, você tem que pagar para você entrar.
Entendeu? Hoje você vê pessoas reclamando. Você paga uma passagem de ônibus, você está dentro do centro, você pode visitar uma série de galerias, uma série de museus. Nós temos todas as galerias. Eu voltei para Vitória e quero ficar em Vitória. Detalhe, eu tenho que agradecer uma pessoa, aproveitar o vídeo, ao Marcos Frizeira, é uma pessoa fantástica. Com certeza. É o diretor da Fafi, para quem já esteve aqui eu no estava programa, no Juazeiro do Norte, ele me localizou lá, me convidou para me fazer uma exposição aqui em 99. Que bom. O que eu fiz? Eu voltei no Ceará, desfiz tudo que eu tinha e vim para Vitória. Que bom, parabéns pelo seu trabalho, Luiz Henrique. A exposição está no Clube Ítalo Brasileiro até quando? Até 30 de abril. 30 de abril, ok, não pode perder. Bom, agora nós vamos para os comerciais. E na volta nós vamos conversar com o jornalista Giovanni César para falar sobre o dia do Office Boy, que é amanhã. E também vamos ter dicas no quadro Moda por Ângela Valentim. Eu volto já já. Um pouco da história da Rádio Vitória, na voz de Gerson Camata. Meus amigos da Rádio Vitória, era exatamente assim que há alguns anos atrás, no microfone dessa emissora, da qual, orgulhosamente, eu ainda sou funcionário licenciado, e que no dia que eu encerrar a minha carreira política, eu quero voltar a ser locutor de rádio, essa emissora que tem a história mais bonita do rádio no Espírito Santo. Ela pertenceu aos Diários Associados. Ela foi comprada por Assis Chateaubriand, que colocou para dirigi-la João de Medeiros Calmon, jornalista, que veio a ser também senador pelo Espírito Santo, até transferi-la para o Grupo Buais, que hoje é dono não só da emissora, da frequência, dos equipamentos, todos renovados, aliás, mas o Grupo Buais é dono dessa história, desse patrimônio histórico do Espírito Santo, que é a Rádio Vitória. A terceira ponte do Espírito Santo chama-se hoje Ponte Castelo Mendonça. Castelo Mendonça pontificou a vida inteira nos microfones da Rádio Vitória. E no estúdio da Rádio Vitória nasceu o hino da cidade de Vitória. Nenhuma emissora do Brasil pode se orgulhar disso, de ter feito dentro do seu estúdio o hino da cidade na qual ela foi implantada e da cidade que ela tem um nome. Para vocês terem uma ideia, a primeira entrevista que Jânio Quadros concedeu, eleito presidente, foi na Rádio Vitória. Castelo Branco, primeiro presidente da República da Revolução, na primeira visita que ele fez fora do Rio e Brasília, foi o Espírito Santo. Costa e Silva foi outro presidente que deu entrevistas aí na nossa emissora. E o Roberto Carlos, né, ele gravou a música primeira, que era uma música que chamava assim, Malena, eu sou um sofredor. Então é uma longa história no rádio. Os cumprimentos ao Grupo Buais. O Grupo Buais merece o respeito da população do Espírito Santo por tudo que tem feito e também pela reativação da Rádio Vitória. Parabéns ao povo do Espírito Santo por esse presente que ganha nas ondas históricas da Rádio Vitória. Você que está se preparando para o final de semana, feriado, quer sair, ou se não quer dica também de moda, como se deve se vestir para o trabalho, pois é, eu prometi. Agora vamos ter dicas de moda com Ângela Valentim. Roda o VT, por favor, Rogério. Bom, como eu prometi, nós agora vamos ter altas dicas de moda com Ângela Valentim. Toda quinta-feira você vai ter o quadro Moda por Ângela Valentim. Ela que já está há 20 anos no mercado e agora vai estar junto com a gente aqui no programa Fala Espírito Santo. Ângela, é um prazer ter ela junto com a gente aqui no programa. E agora você vai dando altas dicas pra gente, não é isso? Com certeza, Thaís. E outra coisa, é um prazer imenso estar com você, essa simpatia maravilhosa, essa menina linda aqui. E hoje nós vamos falar um pouco dos tecidos, né, que você pediu pra gente falar sobre os tecidos. Nós vamos falar sobre a coleção outono e inverno, né? A gente fica sempre com dúvida o que a gente vai usar, quais são as cores que estão sendo usadas, as combinações, saber o que vai combinar com o que. Isso dá um trabalho, né, Ângela? Dá muito trabalho, mas é muito gratificante, porque a pessoa fica muito linda, né? Primeiro depende do astral da pessoa, né? Então a pessoa estando bem, quando não tá, pode vir aqui na Ângela Valentim que a gente coloca o astral pra cima. Agora nós vamos mostrar pra vocês, você que tá aí preocupado em saber o que você vai usar, se vai numa festa, se você vai sair, vai trabalhar. Pois é, fique ligado agora que você vai ter altas dicas. Está sendo usado desde o crepe, né? Por exemplo, o crepe plissado,
com o crepe liso. O crepe plissado fica até uma saia bonita, um plissado menor, tem um plissado maior, que depois a gente pode ver também. A blusa bordô, essa blusa é um cachequé, uma rosa, que a rosa enfeita muito a mulher. Ângela, como nós podemos ver, o plissado também pode ser utilizado como na blusa, não é isso? O plissado aí na blusa, inclusive esse aí, Thaís, ele está com um brilho. Esse plissado é um plissado duplo, né, diferente do outro plissado, que o outro era simples. E também tem um brilho na blusa. Então fica muito bonito uma saia xadrez, essa saia de brim. Ficou assim, combinando esse plissado com um pouquinho de brilho com a saia de quadriculado, porque o quadriculado está em alta. Ângela, e essa blusa? Esse modelo está voltando, não é isso? Está, Thaís, está muito lindo, é de uma manga só, caída, tá vendo? O preto e branco está em alta, essa blusa é de uma malha fria, que principalmente favorece as mais cheinhas, tá? Ela tem um detalhe atrás, até formando um pouquinho da cintura, dá vamos dizer, um efeito na cintura. A calça é de Oxford e a pantalona, ela não engorda. As gordinhas podem saber, as cheinhas que podem usar direto essa calça. Ela está entrando agora, ela é bem larga, mas em cima ela é bem justinha. Chega o inverno, o couro vem com bastante força, né? E como vocês vão vendo, as saias mais curtas também vão usar este inverno. Na proposta aí de saia com casaco, também pode estar com calça comprida. Dentro tá com uma blusinha supex com brilho, que esse brilho você pode usar durante o dia, durante a noite, né? Não tem problema nenhum. Essa roupa aí você pode estar muito bem trabalhando e depois ir para um happy hour, não tem problema. Bom, nós não estamos na primavera, mas o inverno está chegando com flores. Está usando muitas flores, não é isso, Ângela? A mulher já é uma flor, né? É verdade. A mulher é uma flor e a flor enfeita porque ela deixa a mulher bem feminina. Eu achei uma proposta interessante esse ano, deles colocarem as flores, tanto você pode botar no pescoço, como na cintura, como no lado. O cinto, 2, 3 flores combinando, fica muito bonito, né? E eu acho que esse inverno com essa flor está deixando a mulher muito mais feminina. Agora e o tecido? Que tecido é esse, Ângela? Esse daí é um tecido de cristal líquido, né? E é mais ou menos um cetim, só que o cristal líquido ele não tem stretch. Bom, eu tenho certeza que você ficou com água na boca com as altas dicas que nós tivemos hoje com a Ângela Valentim. Pois é, mas você não sabe aonde vai encontrar. Onde nós encontramos lojas da Ângela Valentim? No Shopping Vitória, Jardim da Penha e Tiffany Center. E agora você vai saber o que nós vamos falar na próxima semana. Na quinta-feira nós temos um encontro marcado e vamos continuar falando sobre a coleção Outono e Inverno. Ângela, dá a dica pra gente, o que a gente vai ver semana que vem? Nós vamos falar sobre jeans, sobre a linha, né, que está muito em alta, e roupa para coquetel, tá bom? Ok, temos um encontro marcado, todos nós, e você pode participar. Manda sua pergunta que a Ângela Valentim vai tirar sua dúvida. O telefone é 222-5151. E até semana que vem. Ok, gostaram? Tenho certeza. Aí você pode ligar pra cá, faz a sua pergunta, que a gente tira a dúvida com a Ângela Valentim, ok? Bom, agora nós vamos falar com o Giovanni César, um jornalista e nosso editor-chefe. Imagina eu entrevistando o meu chefe. Que coisa, né, Giovanni? Porque amanhã vai ser amanhã dia 13, né? No dia 13 de abril é comemorado o dia do office boy. E Giovanni, no início da carreira dele, ele começou como office boy. Então, Giovanni, fala pra gente só uma coisa. Você nasceu aonde? Eu sou de Bela Vista, Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Né? E como é que foi nessa carreira? Bela Vista é uma cidadezinha, ainda é uma cidadezinha, hoje tem 14 mil habitantes, hoje. Você imagina, na época era um povoado, né? E a minha vida de office boy, ela tem a ver também com uma viagem, porque a gente morava lá e não tinha muita oportunidade, assim, as escolas ali ofereciam coisa que é hoje o primeiro grau, vamos dizer assim. E quando você atingia uma certa idade, tinha que ir embora, ou para Campo Grande, ou para São Paulo. No meu caso, eu fui para São Paulo. Bela Vista não tinha supermercado.
Até aí tudo bem. Não tinha asfalto, nem sonhava o que era asfalto, não tinha visto asfalto até os 13, 14 anos de idade. Televisão. Não tinha televisão, isso mesmo. E tinha telefone, que era o chamado tronco. Você tirava o telefone, botava no ouvido e a telefonista dizia para onde você quer falar. Ela liga no 130, quando você sabia o número, porque tinham ali 150 telefones na cidade que um prefeito que tinha muito dinheiro comprou um tronco tipo PABX, né, PBX, bem simples mesmo, e aí você conseguia falar com as pessoas. Então aquela viagem minha de Bela Vista para São Paulo foi uma coisa assim, um outro mundo passou a existir na minha vida a partir daquela viagem. Ou seja, a partir de Campo Grande eu fui ver o que era um asfalto, nunca tinha pisado em asfalto, né? Foi uma coisa interessante, aquela coisa, parecia que estava num navio, numa canoa, uma coisa assim, aquela coisa macia, né? Mas o que te marcou, Giovanni, nessa época? Sem falar assim sobre o asfalto, a televisão. O que marcou primeiro foi essa mudança, porque eu fui ver televisão pela primeira vez na minha vida ali, entendeu? Eu fui entrar num supermercado pela primeira vez na vida, depois daquela viagem. Eu fui beber Coca-Cola pela primeira vez, achei horrível, aliás, tinha um gosto de remédio, uma coisa quente, né? Primeira coisa. E aí daí eu cheguei em São Paulo, e em São Paulo tinha... São Paulo era um mundo imenso. Eu saí de um lugar, de um povoado, na fronteira do Paraguai, andava descalço o dia inteiro, ia para a escola, chegava em casa, trocava de roupa, ia para o rio, a menos de 100 metros da minha casa, entendeu? Pegava fruta no pé, entendeu? Depois chegava vendo as pessoas vender fruta, já era uma coisa extremamente diferente para mim. Pô, vender fruta? Lá em casa isso aí a fruta se perde até hoje, lá em Bela Vista, entendeu? Manga, goiaba, essas coisas você apanha no pé e ninguém vende, né? Se alguém for vender, vai morrer de fome. Então eu tinha algumas manias, como por exemplo contar os andares dos edifícios. Até hoje eu me pego fazendo isso. Será que amanhã ele vai ter, em vez de 17, vai ter 18? Isso eu queria saber, você ainda mantém hábitos? Eu tenho alguns hábitos. Eu chego em frente, às vezes, do prédio aqui na frente, fico 1, 2, 3, 17, 18. Sabe? Porque foi uma coisa realmente diferente. Aí eu fui trabalhar na TV Tupi. Um mês e meio após chegar em São Paulo, eu fui trabalhar na TV Tupi de São Paulo como office boy. Pois é, e aí começa a sua trajetória. E o boy é aquela figura que faz tudo, né? Ele precisa conhecer a cidade, né? Eu fui, meu tio, Osório Miranda, que era produtor, ele morreu em outubro de 99, ele que me colocou na Tupi, aí eu peguei alguns atalhos, porque para você ser contratado como office boy tem que conhecer a cidade, porque você vai ao banco, na época ia muito ao correio, quer dizer, fazia aquele serviço de rua, né? Aquela correria danada, pegava um táxi, um ônibus, e eu me virei. Logo, alguns dias depois de ser contratado, eu passei a fazer, como office boy, a entrega de script para os atores, né? Fazia a cópia no mimeógrafo, né? Botava álcool, fazia aquelas cópias, e depois saía entregando para os atores, que hoje são grandes estrelas aí, Tony Ramos, Denis Carvalho, Raul Cortez. E você assistia, você ficava assim por trás? Eu acompanhava tudo, inclusive os Trapalhões, Chacrinha, essa turma toda, Silvio Santos, todos eles eram da Tupi. Tinha um almoço com as estrelas, os programas. E tem um fato até interessante, por exemplo, eu gostava de acompanhar os Trapalhões. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, tinha a gravação dos Trapalhões e eu ia. E entrava tinha uma espécie de uma arquibancada. No primeiro dia pegaram o meu nome e como eu era da casa, anotaram o setor que eu trabalhava. E eu acompanhava aquilo, tinha uns cartazes que eles botavam risos, aí todo mundo ria. Aplausos, você que colocava? Não, as pessoas, um rapaz lá que colocava. Gargalhada, aí todo mundo dava gargalhada, eu dava gargalhada dos outros dando gargalhada também nos Trapalhões, né? Só que o que eu não sabia é que eu ganhava para fazer aquilo. Então chegou no fim do primeiro mês, eu fui receber e recebi mais do que... porque era o cachê, mais como office boy? Eu recebi o salário de office boy e mais um salário como claque por 4 semanas de gravação dos Trapalhões. Aí eu devolvi o dinheiro, porque a gente veio do mato, né? Tinha aquele medo, aquele receio simples, não, deram dinheiro a mais, pelo amor de Deus, isso aqui não é meu. Aí falou, peraí, deixa eu conferir aqui. Você não está participando toda semana aí da gravação dos Trapalhões? Eu vou lá acompanhar, vou assistir. Entretenimento. Então, você está ganhando para isso. Achei aquilo a coisa mais fantástica. Qual a grande fantástica. dificuldade de ser office boy?
O office boy ele é uma figura quase que excluída dentro de uma empresa. Ele é meio rejeitado, ele é meio tratado assim como... as pessoas não dão muita atenção para o boy, que é uma figura que é ávida por oportunidade dentro da empresa, entendeu? Então, a maior dificuldade é essa rejeição. É um ser humano, é um batalhador. Às vezes ele trabalha até mais do que os outros e, no entanto, ele é tratado sempre como aquele que faz as coisas que não têm muita importância, faz as coisas que as pessoas não têm tempo para fazer, entendeu? Então, ele é uma figura meio isolada, meio excluída. Então, a maior dificuldade é vencer isso aí, porque às vezes quando surge uma oportunidade, as pessoas não acreditam que o boy é capaz de fazer e acabam trazendo alguém de fora para executar. Então, o boy, o sonho dele no meu tempo era ser escriturário, que era um passo, era o próximo degrau da carreira, ou ser assistente de produção, coisa assim. E, às vezes surgia uma vaga, aí fala, mas o Giovanni é o boy, não, traz outro. E isso me ensinou muito, porque hoje, se eu tiver, quando eu tenho uma oportunidade dentro da redação como editor-chefe, primeiro eu consulto as pessoas que estão ali. Próximas de você, né? Próximas de mim. Você sabe disso. Quando surge uma vaga, eu pergunto, gente, surgiu uma vaga, o cargo é tal, alguém se habilita, alguém quer tentar, alguém vai concorrer. Isso eu aprendi sendo office boy. E de office boy para jornalista, como é que foi esse passo, Giovanni? Bom, eu estando aliás, foi uma coisa interessante, fantástica até hoje para mim, né? Porque quando eu tirava cópia no mimeógrafo, as cópias para as novelas e para a área de produção eram feitas em papel jornal. As cópias para o jornalismo eram feitas em papel sulfite, um papel especial, branco, claro, de boa qualidade. Aí eu perguntei no primeiro dia, né, por que a gente faz esse tipo de cópia? Para as novelas e para os programas todos em papel jornal, que é de baixa qualidade, e para o jornalismo nesse tipo de papel. Aí o meu chefe falou assim, porque é o jornalismo. Aí aquilo marcou, falei, poxa, o jornalismo é importante. E eu passei a encostar mais no pessoal do jornalismo, passei a frequentar mais a redação. E passei a me interessar mais por notícia. Mas esse interesse pelo jornalismo já havia se manifestado quando, na 4ª série do primário, lá em Bela Vista, eu por iniciativa própria, fazia um jornalzinho semanal na escola e afixava na parede, num quadro mural. Toda sexta-feira eu contava a história da semana, né? E tem uma coisa interessante, até o nome do jornal, porque eu não sabia nem porquê. Qual era o nome do jornal? O Asno. O Asno. Por que você colocou? É porque tinha algumas coisas assim que as pessoas faziam, algumas coisas engraçadas, algumas falhas dos próprios alunos, dos professores e todo mundo que eles cometiam. E eu falei, pô, mas que burrice, né? Então eu botei o nome Oasno. Deixa eu aproveitar que você falou coisa mais tarde eu retomei o jornal com esse mesmo nome. Deixa eu aproveitar que você falou de engraçado, aproveitar que a gente está ao vivo, falei que eu ia pegar no pé dele hoje. Você é muito engraçado, Giovanni. E você é muito simpático. Qual a situação mais engraçada na sua vida? Porque você está sempre de bem com a vida, está sempre alegre, sempre rindo, não é verdade? Não está mentindo, não está mentindo, não. Não estou puxando o saco que você é meu chefe, não. Qual a situação mais engraçada que isso? Sem contar os andares que você já passou, até mesmo como office boy, uma coisa muito engraçada, assim, você tem? Olha, tem várias situações engraçadas. Uma delas eu acabei de contar, que foi o fato de você... uma vez eu fui participar de uma produção, acompanhar a produção de um comercial, na época da Tupi, e alguém pediu um difusor. Eu confundi a palavra difusor com difusora, aí era num supermercado, e eu pensei que era um disco da difusora, que era a radiodifusora. Aí eu corri lá, falei, não, eu sei onde está. Aí o pessoal, pô, mas eu não trouxe, como é que você sabe? Não, peraí, eu fui lá na prateleira, peguei o disco da radiodifusora e trouxe o cara, pelo amor de Deus. Que é isso, rapaz? Eu pedi um difusor, eu falei, não, entendi um difusora. Agora um pouco da sua vida faz bem. Isso fazia parte da coisa assim, de ser bicho do mato, né? Recém-chegado, queria ajudar todo mundo, né?
Eu ia a pé para o trabalho, eu andava aí 3, 4 quilômetros, mas eu ia admirando todas as coisas que para mim eram novas, né? Muito interessante. Agora, deixa eu aproveitar a participação dos nossos telespectadores. A Joelma, da Praia do Canto, ela fala o seguinte, ela pede dicas para ser como você, profissional, responsável e ter sucesso. Olha só, não é dicas, eu acho o seguinte, eu faço o que eu gosto, faço o que eu sempre sonhei e eu imagino o seguinte, a profissão de jornalista, como todas as outras, o jornalista ele tem uma atividade muito especial, talvez alguma coisa que Deus lhe deu, que é essa responsabilidade de você se comunicar, de você informar as pessoas aquilo que acontece. E esse lado especial é que ele precisa ter sempre em mente, porque ele precisa ser um pouco voz para quem não tem, entendeu? Ele precisa dar vez a quem não tem. Ou seja, as pessoas mais oprimidas, mais excluídas da sociedade, normalmente elas procuram advogado, procuram outras figuras, procuram muita gente, até se apegam a tudo, mas quando elas perdem a esperança, elas vêm procurar na imprensa um espaço para dar seu grito. Então o jornalista ele precisa ter noção dessa importância e dessa missão, porque aí sim ele vai ter na sociedade uma oportunidade de executar um pouco do seu papel, da sua missão. A Melina, de Vila Velha, ela fala o seguinte, o que você acha das pessoas que escolhem um curso de comunicação e sendo que elas não têm o dom de ser repórter? Eu acabei de responder isso, acho. Ela já fica a resposta. A Mariela, do bairro de Lourdes, ela fala que você é um vencedor. A sua equipe, em geral, tem que seguir o seu passo. Tem que seguir a sua equipe em geral, conte se algum passou por isso. Deve seguir seu passo, deve seguir seu... Eu acho o seguinte, a gente conversa muito, você sabe disso, nós temos reuniões quase que diariamente. Aquilo que eu aprendi não é uma coisa que eu preciso guardar para mim. Eu procuro passar para toda a minha equipe, para todas as pessoas que eu conheço, porque seria egoísta guardar conhecimento, entendeu? Ao contrário, a minha responsabilidade é passar para frente. E o quanto eu puder passar, eu vou passar, porque isso eu estaria sendo, sei lá, egoísta, no mínimo, né? Se eu não passasse para as pessoas que estão começando agora aquilo que eu tive a oportunidade de aprender, né? Pois é, e também fica um alerta para as pessoas, então, seguir meus passos é uma opção, né? Pois é, eu acho que fica um alerta para as pessoas, mesmo que seja office boy ou outra profissão, buscar o seu sonho, né? Correr atrás, eu acho que isso é importante. Acho que você pode passar isso pra gente. O office boy também, voltando, a gente veio para falar sobre o office boy, ele tem algumas características, né? Primeiro, ele é visto como a pessoa que enrola e tal, mas isso é uma forma de contar vantagem, mas na verdade ele trabalha muito, ele corre muito, é muito exigido. E hoje mais ainda, né? Talvez. Na época a gente fazia serviço de banco, de correio, coisas desse tipo, mas hoje ele talvez tenha mais oportunidade dentro das empresas, porque os critérios de qualidade, os critérios de abertura de oportunidades dentro das empresas mudou. Antigamente não, você trazia de fora. Hoje aqui, por exemplo, na Rede Vitória, quando abre uma vaga, você sabe, abre-se primeiro o edital interno. E isso dá oportunidade. Tem vários office boys aqui, Cláudio, que está lá no controle mestre, por exemplo, era office boy e está aí trabalhando. É verdade. Muitos outros. Bom, então vou terminar a participação, nosso bloco com a participação da Ana, que ela fala o seguinte, com toda a experiência e profissionalismo, a sua emissora deve ter orgulho de ter você como um professor. Parabéns, um dia quero ser como você. Eu tenho orgulho da equipe com a qual eu trabalho e tenho orgulho da emissora, como tive em todas as outras que eu participei, mas eu também tenho muito orgulho de ter vocês todos como telespectadores da Rede Vitória, da TV Vitória. A gente faz o melhor possível por vocês. Ok, obrigada. Agora vamos para os comerciais. Na volta vamos falar sobre o projeto Viagem pela Literatura com a coordenadora Elisete Cazé. Vamos ter também os contadores de histórias, Raquel Lucena e Nelson Barcelos. Eu volto já já. Este carro vai sofrer um acidente. Vidros cortarão o ar a mais de 80 km por hora. Ferragens serão lâminas afiadas. O tanque vai incendiar e o veículo será tomado pelas chamas. Mas você não vai querer ver essa cena, vai? A vida é frágil. Dirija com responsabilidade. PARE, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes. Governo Federal.
Jornalismo dinâmico e moderno, mostrando a realidade das ruas e levando até o telespectador as principais notícias da atualidade. Programa Cidade Alerta, com José Luiz da Atena. A verdade dos fatos, com a credibilidade de quem já conquistou a confiança da população. Cidade Alerta. Oferecimento. Produtos Sacel. Os campeões da panela. Bom, eu quero agradecer a participação dos nossos telespectadores. O Bernardo de Vila Velha mandou um bilhetinho pra mim. Obrigada, tá, Bernardo, pelo seu bilhete. A Terezinha de Camburi também tá dizendo parabéns, falando que eu sou simpática, muito sucesso. E mandando eu tomar cuidado com o meu decote. Poxa, ele tá básico o meu decote hoje. Tá nem mostrando nada, Terezinha. Aliás, pedido do Wilson Henriques, que disse que há muito tempo que eu não ponho decote. E a Marta, de São Francisco, dizendo que no bairro dela tem ratos, estão tomando conta, está infectando as crianças. É mais uma denúncia, né, para fazer parte da nossa campanha. Você pode participar, liga pra gente, faz a sua denúncia, vista a camisa dessa campanha junto com toda a Rede Vitória de Comunicação. Participe através do telefone, do fax e da internet também. Bom, agora nós vamos conversar sobre o projeto Viagem pela Literatura. Quem fala com a gente é a coordenadora Lisete Cazé e os contadores de história, Raquel Lucena e Nelson Barcelos. Lisete, você podia contar pra gente um pouquinho como é que surgiu essa ideia desse projeto? Como é que ele está hoje, né? O projeto Viagem pela Literatura é um projeto de incentivo à leitura. Ele vem sendo realizado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vitória por meio da Biblioteca Municipal Adelfo Poli Monjardim, desde o segundo semestre do ano de 1994. E com o objetivo principal de promover a formação do leitor, um leitor interativo, produtor de leituras, um leitor que perceba finalmente que ler é descobrir e desvendar o mundo, mas é antes de tudo descobrir-se e desvendar-se, através de atividades que são desenvolvidas por atores, contadores de histórias e escritores. Mas eu vou até mostrando, enquanto a Lisete pode explicar, fotos, porque são realizadas várias atividades, né? Como você começou a falar. Isso. Como é que você faz isso? Porque não é chegar, até mesmo sempre quando vem alguém para contar, falar sobre a literatura infantil principalmente, não é você chegar e ler, né, para criança. Tem que ter todo um encanto, tem que levar ela a viajar, quer dizer, então é isso que é importante, Isso. né? Através dessas atividades que nós temos é Viver o Livro ao Vivo em Cores, onde são montadas peças de teatro baseadas em livros de escritores da literatura infantil e onde as crianças têm uma maior aproximação dos livros através de textos produzidos por esses escritores da literatura infantil. Temos também a contação de histórias, que é outra atividade do projeto, que ela amplia os horizontes da leitura, tornando a criança consciente da existência de infinidade de livros sobre diversos temas, gêneros e estilos, capazes de satisfazer suas necessidades psíquicas e intelectuais. Não é verdade? Isso. Agora, eu até gostaria de conversar com a Raquel e com o Nelson, que são contadores de história, e podia falar um pouquinho pra gente sobre isso. Como é que vocês se sentem, né? Acho que também é uma emoção muito grande, não só para a criança que está ouvindo a história, mas para vocês também, né? Você tem um microfone aí. Pode falar, Raquel. Bom, contar uma história é uma coisa gostosa. Primeiro você tem aquele momento de ler o livro e de fazer a viagem. A primeira viagem é a gente que faz. E depois, ensinar essa história cara a cara com as crianças e sem todo aquele aparato do teatro. Eu tenho um trabalho como atriz e ele foi muito usado na hora de contar uma história, mas é completamente diferente de você ter uma cena, ter uma marcação, ter vários recursos que você pode utilizar no teatro. E na contação de história você usa isso de uma maneira na interpretação. Só que no momento é tudo mais simples. Inclusive nós buscamos, quando eu e o Nelson montamos. Vocês sempre contam juntos? Não, cada um conta separado. Não, nós estamos contando juntos. Nós começamos a contar juntos agora. Eu não estava trabalhando como contadora de histórias. E ele também não, ele tem experiência com música e eu com teatro. Nelson, é um dom, né? Passa pra mim, por favor, pro Nelson, porque, como você falou, trabalhar com música é um dom, né? Você contar a história. A gente descobre desde cedo, né? Essa vertente, né? E a busca, ela continua diariamente.
praticando e Esse contato com as aproveitando. crianças é muito bom, né? O que vocês recebem? O que vocês sentem dessas crianças? Elas estão precisando de mais contadores de histórias? Sem dúvida, sem dúvida. E as crianças, o retorno é imediato. A gente sente a participação deles a cada apresentação. A música, principalmente, envolve todas as pessoas que participam assistindo e é muito gratificante. Agora, Lisete, vocês vão até as escolas? Quem vocês atendem? Como é que é isso? Isso, as apresentações são realizadas semanalmente na Escola de Teatro e Dança Fafi, onde funciona a biblioteca, e nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Vitória. E... Como é que vocês fazem? Vocês agendam? As pessoas podem procurar por vocês? O público-alvo são os alunos da faixa etária de 1ª a 4ª série, ou seja, a 6 a 10 anos. E as escolas agendam, levam as crianças lá na Fafi, onde funciona a biblioteca, e a gente vai às escolas também. E é aberto ao público em geral. E vocês estimulam todos os tipos de leitura, né? É importante. Como é que é, assim? Vocês acham ruim, por exemplo, que vocês, como contadores de história, falar só sobre o conto de fadas? Ou não, tem que levar um pouco do dia a dia, essas histórias mais agressivas? Como é que vocês lidam com essa situação nessa hora? Bom, eu acho que a história pode ser sobre tudo, só que num programa Viagem pela Literatura, a gente não vai criar nossa história. Nós vamos pegar um livro que a gente se identifique de alguma maneira e vamos ensinar isso. E na encenação da contação de história, uma coisa que nós sentimos bastante na hora de fazer é passar a ideia de que a criança pode contar a história, o professor pode contar uma história, e a gente está utilizando alguns recursos, estávamos encenando essa história, mas com uma simplicidade que o professor pode fazer também, a criança também. A gente usou, nós contamos 2 histórias ontem, uma o Bulunga, o Gato Azul, que é uma história do Pedro Bloch, e outra uma história de Monteiro Lobato. Na história do Bulunga, nós usamos um pouco recursos do teatro de bonecos, e que sempre fascina bastante as crianças, mas como contação de história. E no outro, nós usamos o teatro de objetos, que é justamente a fantasia. A própria história falava que a Narizinho vivia no reino das águas claras, gostava muito do reino das águas claras, que era o riacho. Então, e o que tinha no palácio? Eram pedrinhas. Então, na nossa contação de histórias, as pedrinhas eram pedrinhas mesmo. Na hora que tinha um porco, isso é uma técnica do teatro de objetos. Você pega qualquer objeto e pensa que ele pode ser uma outra coisa que a sua fantasia coloque para ele, né? Isso então, é muito bom, né? O porco, por exemplo, era uma bola de assoprar, com, sabe aquelas tomadas que são chamadas tomada focinho de porco? Então, nós amarramos ali e fizemos isso. Legal. Acho que todo mundo aqui deve ter uma história que marcou a vida de vocês, não tem? Não tem? Você tem, Luiz, aí? Você marcou? Você gostava disso com a história? Muitas histórias. Você, Giovanni? Eu era um dos Beatles, né? Porque ao lado de casa tinha uma banda que ensaiava, né? Tinha um galpãozinho assim, uma coisa assim, tinha uma banda chamada Meninos da Lua. Fazia então muito barulho. eu sentava com 2 varetas de bateria, eu batia no arame de casa. Então ele de lá, sem saber que eu estava aqui, eles cantavam música dos Beatles, eu ficava lá. E você tem, Lauriette, alguma história que marcou, assim? Gostava de ouvir história? Gostava de ouvir, de contar também, né? Sempre tive vizinhos e tudo. E sempre na história eu cantava. Não tem jeito, não tem como fugir, né? Lisete, você? Virou realidade. Também, desde pequena, eu acho que... Não tinha como fugir, né? Não tinha, né? Eu acho que em casa também, a família é muito importante, né? Nessa formação do leitor, estimular a leitura. Acho que os pais devem ler para os seus filhos. Na hora da compra de um presente, compre um livro e dê para o seu filho. É verdade. Bom, vamos agora dar uma pausa para os nossos comerciais. Antes eu quero passar um recadinho do Milson Henriques, que ele está assistindo a gente. Eu sabia que ele estava assistindo. Está dizendo obrigado pelo decote, está do jeito que eu queria, mostrando a sua pinta. Ótimo, vamos para os comerciais. Na volta vamos conversar com a cantora Lauriette. Eu volto já já. Amazônia, terra encantada. Exposição de rios, lagos,
igarapés na pintura de Lindaura Oliveira. Até 11 de abril, no Espaço Cultural Arte Ibeuve, centro de Vila Velha. Amazônia, terra encantada. Apoio Cultural FAESA, educando para a vida. Suas tardes de sábado são um verdadeiro show na tela da Record. Raul Gil comanda um programa recheado de musicais e muita gente famosa. O Banquinho, para quem você tira o chapéu. E outras atrações são marcas registradas de um programa que tem espaço garantido no seu final de semana. Programa Raul Gil. Sábado, às 13 horas na TV Vitória. Oferecimento Café Número 1. Uma família tão gostosa quanto a sua. Bom, eu vou passar rapidinho a participação dos nossos telespectadores para o Giovanni. A Virgínia do Centro manda um abraço para você, o Eduardo de Pitanga, todo mundo parabenizando pelo seu trabalho. A Lucilene de Vila Velha também, o Edmar de Laranjeiras. Obrigado. Bom, agora nós vamos conversar com a cantora gospel Lauriette, que amanhã lança seu 16º CD no ginásio do Álvares Cabral. Lauriette, você começou a cantar com 5 anos de idade, não foi? 5 anos de idade. Já foi nessa época de contar histórias? Assim, Foi. que contava história e cantava também? É, porque já a partir de 5 anos não parava mais, né, de cantar. Cantava na igreja, cantava no colégio, sempre a diretora, qualquer festinha, né, uma homenagem, qualquer coisa, tinha que a Lauriette cantar, Dia das Mães, dos pais, aí tinha que a Lauriette cantar. Mas era muito legal. E aos 12 anos você gravou o seu primeiro disco vinil. Isso. Então era bem pequena ainda. Mas era sobre o quê? Era sobre, já era uma música? Já, só com música evangélica, né? Então eu nasci no evangelho. Pois é, Dani, sempre teve junto com você a família? Sempre. O incentivo da família foi muito grande. Das pessoas da igreja também, né? Que eu era de Santo Antônio, da Assembleia de Deus, de lá. Então, desde pequenininho, o pessoal já gostava, o pastor me incentivava muito, né? Me colocava na cadeira para poder alcançar, né, o pedestal e o microfone. E foi muito legal, né? E aí, só aos 12 anos que eu já sabia o que eu queria, né? E aí eu gravei meu primeiro disco. Pois é, e nesse caminho, quais foram os obstáculos? Como que você pode definir? O que marcou? Muita coisa marca a nossa vida, né? Afinal, são 18 anos, né, já de carreira, cantando. Mas dificuldades existem, acho que em todas as áreas, né? Mas quando eu comecei, como foi em 82, a dificuldade era bem maior que hoje. Hoje, a rádios e abre mais espaço, né, para músicas gospels. Então, hoje está mais fácil. Agora, antigamente, para ter um nome, ter um certo conhecimento, tinha que correr atrás. É, porque você corre muito, porque você já foi pra fora do país. Né? Acho que essa divulgação, uma cantora capixaba, como é que você vê isso, né? Porque a gente, geralmente, eu atendo os convites, né? Igual lá, a Igreja Batista, lá no Japão, por exemplo, né? Que eu tentei ano passado. Então, conhecendo o meu trabalho, eles ligam, entram em contato, marcam a festa e me convidam para eu me apresentar. 10, né? Muito legal. Então, eu cantei a igreja de brasileiros. Mas eles ficam assim, parece que eles querem alguma coisa a mais do Brasil, sabe? Fica muito legal. Além do Japão, você já cantou aonde? Nos Estados Unidos, né? Várias vezes. Até cheguei ontem dos Estados Unidos, já estava lançando esse meu CD. Você lançou seu CD lá, bebê? Já porque todo ano, nessa mesma época, acontece o congresso, né, da União Feminina, Sociedade Feminina lá, nacional. Então, eu sou cantora oficial. Então, geralmente, nessa época, eu sempre estou lançando um CD. Então, eu aproveito e lanço já, e o pessoal gosta muito, sabe? Então, é muito legal. A recepção, então, tremendo. Fala um pouquinho sobre esse CD, né, que vai ser lançado amanhã aqui, né? Isso. São músicas suas? Como é que você coloca? Não sou música. Eu componho, mas não tem música minha nesse CD.
Tem nos outros passados, né? Mas a gente sempre se valoriza muito a coisa dos outros, né? Mas as minhas músicas, às vezes eu passo para outro cantor também, mas desse aí eu não fiz, não. Tem composição de vários compositores, né? Do Brasil, até de fora também, né? Alguns que estão fora. Mas é composto por 12 canções. Então, um disco bem variado, né? Que eu gravo mostrar? muita coisa. Tem de tudo aí. Vários ritmos, né? Vários estilos. Isso é para todo público, né? Acho que Você aproveita. Claro. Lauriette é uma pessoa, assim, uma cantora que reúne sempre grandes multidões até aqui. Não tem algum segredo para isso? Porque... Vou levar esse público todo, né? Eu lembro de uma coisa. Um dia que uma pessoa me fez um comentário, foi a Ana Kátia, do programa Repórter Estado, que é sua fã até. Ela falou... Ela tinha interesse em montar um programa gospel. Ela falou assim, poxa, a gente podia chamar a Lauriette, porque onde ela vai, ela arrasta no mínimo 5 Olha só. Mas esse é o carinho do público, né, com a gente. É o gosto também, né, quando as pessoas gostam, tudo. Eu é que fico honrado, privilegiado. Seu maior fã deve ser Reginaldo, né? Ah, com certeza. Eu acho. Reginaldo é meu esposo e ele tá me ajudando muito, né? Eu já cantava quando a gente se casou e ele também, como ele é vereador em Vila Velha, também já era político, mas eu fiquei assim, com medo, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser, né? Como vai ser essa união, né? Então, mas ele tem me ajudado muito, que a partir daí do casamento, que por ele me ajudar hoje também é produtor, né? Então, ele teve mesmo que se envolver na área da música e entende também, né? Já tocava instrumentos e tal, então tá me ajudando muito. Isso retrata até como é que está o mercado aqui em Vitória, né? Pra música gospel. Tem crescido em todo lugar, em todo o país, né? O mercado da música gospel tem crescido muito, muitos cantores têm surgido assim e crescido assim rapidamente, né? E a gente o exemplo é quando a gente marca uma programação, lota, né? A Praia da Costa, então sempre a gente tem feito alguns eventos lá, o Jesus Vida Verão, então, nossa, aquilo lota, dá mais de 10 mil pessoas. E isso aí que a gente vê o sucesso mesmo que tá fazendo, E a né? expectativa para amanhã? Tá sim, o coração tá a 1000 por hora, né? Então faz o convite para os nossos telespectadores. Você não pode faltar. Amanhã, no grande ginásio do Álvares Cabral, às 19 horas, o lançamento então do nosso 16º CD com o título O Segredo é Louvar. Então louve, né? Deixa eu aproveitar a participação da Maria de Cariacica. Ela fala o seguinte, antes da carreira você morou em Cariacica? Morei. Como eu me criei em Vitória, em Santo Antônio. É uma história, né? Nós sofremos... O seu produtor está pedindo para lembrar aqui que a entrada é franca. Ok. Melhor, é muito importante. Muito bem lembrado. A entrada é franca. E outra coisa, se você puder, não é obrigado, claro, mas se puder levar 1 quilo de alimento, porque isso a gente vai estar ajudando. Existe várias pessoas que precisam, irmãos, amigos, que necessitam disso. Então a gente vai estar juntando, fazendo uma cesta básica para as pessoas. Se você puder levar 1 quilo de alimento não perecível, vai ser muito bem-vindo. Ok. Bom, mas conta rapidinho a história. Você morava em Cariacica? E a gente sofreu um acidente, né? Com o ônibus, uma excursão da nossa igreja, que nós saímos em excursão com 3 ônibus e o ônibus onde